Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolução Russa, período esse que vai de 1917 até 1991, quando nós temos o fim da queda da União Soviética e também está encaixado dentro do processo que veio a ser conhecido como Guerra Fria. Falar sobre a Revolução Russa é falar sobre um momento da história onde é que foi muito importante para pensar as suas influências e todo o decorrer do que nós conhecemos também como Guerra Fria. A Revolução Russa ela engloba também para alguns historiadores, né, o início e o marco crucial do século XX para pensar em termos de quê? De movimentos e contextos históricos, certo? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei falar um pouco sobre a Revolução Russa. Antes de mais nada, é sempre importante destacar que a Revolução Russa ela tem um caráter totalmente popular e socialista, certo? Quando nós falamos de revoluções na história, especialmente a gente compara muito, né, com a Revolução Francesa, que teve participação popular, mas ela foi de um caráter totalmente burguês. Quando nós falamos da Revolução Russa, nós estamos falando de uma revolução de um caráter popular que teve uma direção popular, certo? Que implementou ali dentro da Rússia, né, o que nós conhecemos como socialismo. É sempre importante destacar a diferença entre socialismo e comunismo. A Rússia e nenhuma sociedade antes e atualmente chegou no comunismo. Até porque o socialismo ele é uma transição para alcançar o comunismo. E a Rússia ela está nesse processo ainda de transição. Obviamente, pensar a história da Rússia, né, é pensar também não numa forma homogênea, uma coisa única. Ela vai passar por vários momentos, vai ter várias mudanças, vários políticos que vão adentrar dentro da história da Rússia vão ter concepções ideológicas diferentes, como do Stalin, como também do Nikita Khrushchev, e entre outros governantes dentro do processo. A gente não pode falar que a União Soviética era uma coisa única, ou muito menos que ela deu errado, que ela perdeu a Guerra Fria, até porque dentro desse processo histórico, né, nós não estamos numa ideia maniqueísta, numa ideia de disputa, e sim os pontos positivos que aconteceram dentro desse processo, também os pontos negativos que também nós tivemos, mas iremos trabalhar aqui dentro um pouco sobre o processo revolucionário que deu início à Revolução Russa, beleza? Antes de mais nada, sempre é importante destacar na história, né, os seus antecedentes. Para a gente falar sobre 1917, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e tentar entender o que estava acontecendo naquela sociedade para promover a revolução, certo? Se uma revolução ela acontece porque tem algo que a população não está concordando. E aí é importante destacar que o que, né? A Rússia ela era um país chamado naquela época de um país semi-feudal, um país muito agrário, com poucas indústrias. Tinha indústria? Tinha indústria, mas de todo modo era muito pouco. Isso no momento, né, que as sociedades elas estavam evoluindo. Eu vou mudar essa palavra evoluindo para ficar um pouco melhor, né, se industrializando, certo? Nas ciências humanas a gente não trabalha com evolução e digievolução. E aí elas estavam o quê? Se industrializando, se tornando potência. E a Rússia, aquele território gigantesco, ainda vivia num semi-feudalismo. Era um país extremamente agrário, um país extremamente com poucas indústrias, aonde também, né, temos uma influência muito forte, né, da Igreja Ortodoxa ali dentro da Rússia. O poder ele era totalmente centralizado no czar, né, o tão chamado Nicolau II, onde é que centralizava todo o poder dentro da Rússia, né, pensando em termos o que, né? Vamos dizer que é um certo tipo de atraso comparado a outras sociedades daquele contexto, certo? A Rússia ela passava por uma crise de fome muito forte e a população ela foi direcionada para passar por esse processo. Um outro ponto muito importante é destacar que em 1905 a Rússia estava passando por uma guerra chamada Guerra russo-japonesa, né? Ali como estava disputando, né, um território na Manchúria, ali na China, né, onde a Rússia ela foi totalmente devastada, destruída dentro dessa guerra. E aí isso, todo o processo de guerra, né, culmina, né,
problemas sociais dentro daquela sociedade, até porque uma guerra ela gera gasto. Nós tivemos também, né, o processo do encouraçado do Potanqui, onde é que a população, né, ela vão se rebelar contra aquele governo, inclusive isso vai influenciar também lá em 1910 a revolta da Chibata. Eu que pesquiso, né, a memória de João Cândido, né, eu falo um pouco também sobre isso, sobre o encouraçado do Potanquinho no meu discurso, né. Um outro ponto também importante também, né, é o que, né, é que essa centralização política, né, ela vai o que vai ser demandada de uma forma onde é que ela vai ter uma ruptura. E dentro do processo, dentro da Rússia, desculpa, já tínhamos também, né, grupos que eram contra a esse processo dessa centralização política do Nicolau Czar, do Nicolau, né, o Czar, né? E aí o que que nós temos? Nós temos o Partido Social Democrata Russo, aonde ele se dividia em duas alas, né? Em 1905, né, ele vai romper ideologicamente e ele vai se dividir em duas alas muito importantes. O chamado mencheviques, que era o quê? Que era a minoria, era uma elite, vamos chamar de elite, né? Uma minoria aonde se tinha uma ideologia mais moderada e se aproximava do que nós conhecemos hoje em dia como social-democracia, como a ideia de alguns conceitos capitalistas dentro desse processo como mudança, certo? Já no outro ponto de vista, né, nós temos também, né, o bolcheviques, que já eram a maioria, né, já faziam a maior parte dos camponeses ali, e aí nós temos também, além disso, né, ela liderança pelo Lenin, certo? Ainda em 1905 nós tivemos, né, um momento muito importante, né, aonde aconteceu uma crise e aí a população ela foi às ruas, né, com cartazes na época pedindo, né, apoio ao Nicolau II ali no palácio, né, e eles estavam ali protestar pedindo apoio, e aí nesse momento que o Nicolau II, de forma autoritária, de forma agressiva, ele manda assassinar todo mundo ali, que é conhecido até como Domingo Sangrento, certo? Todo esse processo vai culminar lá em 1917, o que nós chamamos de Revolução Russa. Olha como é que temporalmente estamos falando de 1905 e a Revolução Russa é de 1917, mas tudo isso vai levar também à Revolução Russa. Eu gosto sempre de destacar que a Revolução Russa ela é tão importante, né? Isso vai dar influência gigantesca como a formação de partidos socialistas ao longo da América. Nós temos também, né, a implementação após ali com o processo após a Segunda Guerra Mundial, né, de a independência alguns estados ali na África, né, devido a que vão se adentrar também ao modelo socialista. E é importante sempre destacar que o que, né, que a Revolução Russa, né, eu vejo ela como de forma muito subestimada, certo? Mas ela foi muito importante para pensar o contexto do século XX. E é claro entender também que teve esse caráter marxista, socialista, pensando na história, certo? Além disso, né, claro que esses partidos, eles eram de certa forma um pouco que clandestino, eles viviam de uma forma mais isolada e eles eram perseguidos. Foi nessa perseguição que o Lenin foi preso, né, o Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, né, foi preso, só que ele vai voltar mais para frente. E aí, é claro que as camadas populares, ali pensando no bolcheviques, enxerga como esse processo de desmentalização, certo? Agora, adentrando no próximo passo, já que já passamos sobre esses antecedentes, agora iremos também falar um pouco sobre esse processo dentro da Revolução Russa. E é chamado de fevereiro de 1917, aonde o partido, né, o Partido Social Democrata Russo, ele vai implementar de uma forma mais prática o que nós conhecemos como início da Revolução. E é aí que eles vão tomar o poder, em 1917, né, vai ser estipulado uma Duma, né, Duma, o que é uma Duma? É um parlamento, é chamado de parlamento, né, onde o Partido Social Democrata, que era dividido entre mencheviques e bolcheviques, uma hora vai ter uma guerra civil sobre eles vão adentrar e tomar o poder do Nicolau Czar. Claro que o Czar ele vai tentar resistir a esse processo, e aí ele vai pedir ajuda à Inglaterra, mas não consegue, e aí é nesse momento que se estabelece um governo provisório. E o que é importante destacar, né? O que é um governo provisório? Um governo provisório é um governo esse que o quê?
que se perguntam o que a gente vai fazer, como a gente vai resolver alguns problemas e depois se estabelece um governo definitivo, certo? E é nesse momento que os mencheviques e os bolcheviques, eles estão dentro desse processo, disputando ali também entre eles, né, ideologicamente, né? E aí nesse momento foi deposto Nicolau II, e aí o que acontece dentro do governo provisório, o que é importante destacar, né? É importante destacar, né, que os mencheviques, que eram uma minoria, né, eles pensavam em transformar, né, a Rússia mais no que nós conhecemos como essa ideia da social-democracia, em processos eleitorais, pensando em trazer poucos direitos ao longo do processo. E aí também foi estipulado também, né, pelo partido, a anistia daquelas pessoas que foram perseguidos pelo então czar, né? E é nesse momento que você vai anistiar os perseguidos políticos, nós temos a chegada do então saído do exílio Vladimir Lenin, líder dos bolcheviques. E aí a revolução ela vai tomar um outro caráter. E aí é nesse momento que nós temos em outubro de 1917 um novo processo da Revolução Russa, certo, pessoal? E o que acontece? Nós acabamos o governo provisório. Quando nós acabamos o governo provisório dentro da Rússia, nós temos a implementação, né, de vários conselhos, aonde dentro desse processo, né, vai ter vários conselhos aonde vai deliberar o poder, certo? E aí vai também, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter a demanda, né, de que da formação da coletivização também, né? Vai ter muitas discussões. Então, é nesse momento que quando Lenin assume o poder, né, a sociedade russa começa já a se transformar. E aí, como todo plano, como todo governo, ele tem que ter um plano de governo. E aí que é lançado, lembrando que na Rússia acho que não tinha presidente, era chamado de chefe, eu esqueci o nome agora, o termo, mas não tinha essa ideia de centralização de poder. E aí, claro que no começo também teve descentralização de poder, não podemos negar, mas era um pouco diferente, que é lançado um plano econômico chamado de NEP, que é a Nova Política Econômica. Pensa comigo, a União Soviética ela era um país totalmente semi-feudal, um país muito agrário. E aí que o Vladimir Lenin vai entender o que, né? Que é preciso fazer uma industrialização com conceitos capitalistas, certo? O que ele quer dizer com isso? Industrializar com conceitos capitalistas. Você abre um pouco para o capitalismo no sentido da livre concorrência, fazer algumas relações econômicas com outros estados, né, internacionais, só que depois você toma esse meio, certo? E aí é nesse momento que a Rússia ela começa a se industrializar, inclusive a Rússia se industrializa ao ponto de que lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela consegue vencer e se tornar uma das maiores potências. Ela sai de um país semi-feudal para ir para um país de superpotência. E aí também, né, que nós temos o capitalismo. O capitalismo ele não é o processo da Revolução Russa. O Lenin não chegava como um processo, mas sim como um meio para alcançar o processo socialista. Claro que algumas pessoas vão divergir dessa ideia, mas o Lenin enxergava desta forma. Só que, a partir de 1918, né, a União Soviética ela já estava apanhando muito. União Soviética não, desculpa pessoal. A Rússia já estava apanhando muito na Segunda Guerra Mundial. E aí, dentro desse momento que vai acontecer também, né, uma guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques, né? Aonde os mencheviques, né, eles vão se formar o que nós conhecemos como o Exército Branco e os bolcheviques como o Exército Vermelho, nessa disputa de guerra civil. A Rússia, observando essa guerra civil, dentro desse contexto, ela vai falar para a Alemanha, né, vai assinar um tratado que ela vai sair da guerra. Para a Alemanha isso é perfeito, porque a Alemanha já fala uma potência a menos para eu disputar. E aí ela sai da guerra, e essa guerra civil ela era tão alarmante, né, que ao ponto dos mencheviques fazerem aliança com a igreja, faz aliança com parte dos czaristas. Olha como é que nesse processo de isolamento eles começam até a aceitar suas próprias contradições. E aí que, claro, temos a vitória do Exército Vermelho, e aí a gente entende que quando temos a vitória do Exército Vermelho, nós temos a Rússia já implementando a sua força militar, que vai ser muito importante para acabar lá em 1945, dentro da Segunda Guerra Mundial. Só que o processo aconteceu, nós somos já em 1918.
a Rússia ela ainda não tinha adentrado no que nós conhecemos como socialismo. O socialismo ele não tinha ainda se alcançado no seu maior êxito. E aí o que acontece? Em 1918, o Vladimir Lenin, né, que é uma das melhores lideranças, ele acaba vindo a falecer e morre. E aí quem vai dar continuidade a esse processo revolucionário é o Joseph Stalin, né? E o que eu gosto de destacar para falar sobre o governo do Stalin, né? Claro que o governo do Stalin requer um vídeo próprio falando só sobre ele, mas eu vou passar aqui de forma superficial para que nós podemos entender também que isso faz parte do processo da Revolução Russa. Nós temos o governo de Stalin que ele vai de 1927 até 1953, aonde nós temos duas disputas entre duas figuras centrais, que é o Trotsky, que é o Leon Trotsky e o Joseph Stalin. E aí nós temos o que, né? O conselho, lembrando que era um conselho deliberativo, aquele conselho que votava. O Lenin ele sempre pensou na população, naquela população que, né, dos proletariados, por isso tem a foice e o martelo também, né? A foice representando os trabalhadores rurais e o martelo os trabalhadores urbanos. E aí nós temos essa população em várias células e várias comunas, né, deliberando o seu líder, e aí foi que teve essa disputa entre o Trotsky e o Lenin. O Trotsky, ele defendia o que é conhecido como revolução permanente. Essa ideia que tem que se expandir o socialismo ao longo do mundo, né? Para o mundo, de certa forma. Já o Stalin, ele também defendia essa perspectiva, mas para aquele momento era necessário fortalecer o socialismo dentro da União Soviética. Até porque a União Soviética ainda estava passando por esse processo da chegada do capitalismo, esses processos de crise, esses processos de fome. Então a gente não pode falar também, né, como é que vai implementar se aqui dentro a gente não tem, de certa forma, certo? E aí é óbvio, né, que o Stalin ele vai acabar ganhando, né, durante esse processo dessa eleição, e ele vai perseguir todo mundo, né, todo mundo que vai contra o seu projeto. A gente fala que o Stalin ele é muito mais, né, uma continuidade, né, do Lenin, por isso que ele, inclusive ele se coloca bastante numa figura próxima de Lenin, as imagens da época, né, e tudo mais. E aí é nesse momento que ele vai investir pesadamente em propaganda, investindo pesadamente em propaganda no seu governo. Além disso também, né, ele vai construir o que nós conhecemos como construtivismo soviético. O que é esse conceito de construtivismo soviético? É um conceito onde é que o Stalin, após dias e dias, ficava mostrando como é que era o cotidiano, pensando na coletivização, pensando na socialização, fazendo propaganda mesmo, né, sobre o seu socialismo, sobre o seu governo. E aí ele vai lançar, claro, um plano econômico chamado Plano Quinquennage. O que era o Plano Quinquennage? Era um plano que em 5 em 5 anos focalizava alguma área específica da economia. Vamos resolver certos setores. Existe um problema ali? Vamos resolver aquele problema durante 5 anos de forma focada. Depois, mais 5 anos de forma focada. Era essa concepção que o Stalin tinha para pensar os planos quinquennais. E claro que tinha um objetivo, né? E aí é nesse momento que que a Rússia ela vai ser passada chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ele não se enxergava como país, mas sim como um conglomerado de países de estados que iam se aderindo dentro do projeto socialista. E tinha o objetivo de tornar a União Soviética, né, uma economia autossuficiente que poderia, né, resistir a vários processos. E é nesse momento que a União Soviética ela não vai passar pelo que nós conhecemos como crise de 29, uma crise que assolou o mundo e devastou muitas populações, inclusive o Brasil ele sofreu bastante com a crise de 29, aumentando o suicídio aqui dentro do Brasil e em outros países também, né, especialmente lá nos Estados Unidos. Além disso, ele vai passar por esse processo de reforma agrária, porque não dá para falar sobre socialismo sem reforma agrária, onde é que vai se coletivizar as terras, porque a Rússia, que agora é chamada de União Soviética, né, tinha muitas terras na mão de poucas pessoas. E o Stalin vai coletivizar. O que ele quer dizer com isso? Que agora as pessoas elas vão ter acesso à terra. E aí, claro que é um processo radical, sem indenização, sem nada. E também nós temos também, né, o crescimento de várias indústrias,
de várias indústrias, inclusive indústrias bélicas, que deu uma promoção, né, para lá na frente o Stalin conseguir vencer a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham entendido. É um assunto um pouco complexo mesmo. Eu falei de muitas e muitas e muitas coisas. Eu gosto de destacar também, né, que stalinismo como política, stalinista, como falam por aí, não existe na prática. Isso é mais uma forma pejorativa de falar do seu governo. E eu espero que tenham entendido. E essa foi a nossa aula sobre a União Soviética, certo? Tchau!